Todos conhecemos Walt Disney, o sonhador que nos trouxe Mickey Mouse e castelos de contos de fadas. Mas as histórias por trás de portas fechadas contam outra versão. Suas anotações privadas revelam verdades inquietantes. Um convidado recebido de braços abertos, ligado às partes mais sombrias da história. Um fervor anticomunista que ia além do simples patriotismo. Um filme que retratou o sul dos Estados Unidos de uma forma perigosamente alegre. Ele foi apenas um homem do seu tempo ou algo mais? Essas notas revelam escolhas e conexões que sugerem um lado mais obscuro e oculto do criador do Império Disney. Em 1928, Walt Disney, com 27 anos, estava sentado em um trem após uma reunião de negócios decepcionante. Com um lápis na mão, começou a desenhar, criando sem saber um personagem que mudaria para sempre a forma como as pessoas viam um certo pequeno roedor. Acima do desenho, escreveu o nome Mortimer Mouse. Quando mostrou para sua esposa, Lily, ela riu e sugeriu: Walt, Mortimer não soa bem. Que tal Mickey? Walt sorriu, concordando que Mickey era perfeito. Este momento encantador na história dos Estados Unidos marca o início de um ícone. Mas naquela época, Walt Disney enfrentava desafios significativos e alguns capítulos sombrios em sua vida. Você sabia que ele uma vez participou de uma reunião nazista e depois recebeu um personagem próximo a Adolf Hitler em seu estúdio? Hoje, exploraremos a história de Walt, tanto os aspectos bons quanto os preocupantes. Primeiro vejamos o lado de Walt que trouxe tanta alegria para gerações, assim como os personagens que ele criou. Walt Disney nasceu em 5 de dezembro de 1901, filho de Elias, um irlandês-americano, e Flora, uma alemã-americana. Foi em uma fazenda em Marceline, Missouri, quando Walt tinha apenas 4 anos, que seu talento para o desenho apareceu pela primeira vez. Ele desenhou um cavalo que pertencia a um vizinho e logo começou a copiar o trabalho do cartunista de jornais Ryan Walker. Seus pais notaram com orgulho seu talento emergente, mas os primeiros anos de Walt não foram fáceis. No ensino médio, ele se levantava às 4h30 da manhã para entregar jornais, um trabalho que dificultava sua frequência às aulas. A vida estava longe de ser simples, mas o jovem Walt continuou desenhando e sonhando. Apesar de lutar com notas baixas, Walt Disney nunca desistiu de sua paixão pelo desenho. Ele se matriculou em um curso de caricatura no Instituto de Arte de Kansas City, desenvolvendo seu talento. Outro de seus amores na época era o mundo do cinema, aqueles filmes em preto e branco que tornavam os sonhos realidade. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1917, Walt sentiu um profundo senso de patriotismo. Embora frequentasse aulas noturnas na Academia de Belas Artes de Chicago, ele sonhava em se juntar ao exército dos Estados Unidos e ir para a Europa. Sendo muito jovem, falsificou um certificado de nascimento e conseguiu um emprego como motorista de ambulância para a Cruz Vermelha. Quando chegou à França, a guerra já havia acabado. Seu serviço acabou sendo mais artístico do que militar. Ele fazia esboços nas laterais das ambulâncias. Um desses desenhos apareceu na revista Stars and Stripes, insinuando que a carreira de Walt já estava tomando o caminho certo. O caminho de Walt como cartunista parecia estar definido. Curiosamente, apesar de suas associações posteriores com algumas figuras americanas que apoiavam os nazistas, Walt já havia estado ansioso para enfrentar os vilões da Europa. Suas relações mais tarde na vida se tornariam complexas, mas naquela época ele era apenas um jovem artista determinado. Aos 18 anos, Walt enfrentou um revés quando foi demitido do estúdio comercial de Art Pesman Rubin. Outro artista promissor, Ub Iwerks, também foi demitido ao mesmo tempo. Isso acabou sendo uma bênção. Os dois formaram uma sociedade que moldaria o futuro da animação. Walt era o visionário, enquanto Iwerks, filho de imigrantes alemães, era um artista meticuloso e talentoso. Iwerks trabalhou incansavelmente, às vezes sem dormir, criando esboços que davam vida às ideias de Walt. Era um trabalho intenso para uma só pessoa, mas estabeleceu as bases para o que estava por vir. Walt Disney mudou seu foco de desenhos estáticos para a animação, o que levou a um contrato para criar os Laugh-O-Grams de Newman. Ele formou um estúdio usando fundos de um breve projeto chamado Iwerks Disney Commercial Artists Venture e começou a produzir desenhos animados simples, como Jack the Giant Killer. Embora básicos para os padrões atuais, essas animações eram impressionantes na época. Aos 21 anos, Walt e seu irmão, Roy, que havia acabado de se recuperar de tuberculose, começaram sua própria empresa, o Disney Brothers Studio.
Esse negócio eventualmente evoluiria para a The Walt Disney Company, atualmente avaliada em mais de 200 bilhões de dólares, com uma receita anual de cerca de 67 bilhões. Walt trouxe iWorks a bordo e eles se estabeleceram em Hollywood. Aos 24 anos, Walt se casou com Lillian, uma artista que trabalhava como entintadora, e juntos tiveram uma filha, e mais tarde adotaram outra. Em 1927, Walt criou Oswald the Lucky Rabbit, um personagem que representou um grande avanço na animação. Diferentemente das criações anteriores, Oswald se movia com uma fluidez humana, mostrando o potencial da animação moderna. No entanto, após um período de sucesso, Disney perdeu os direitos de Oswald e teve que pensar em um novo personagem. Inspirando-se em Oswald, Walt criou Mortimer Mouse. Com o tempo, esse personagem evoluiria para o querido Mickey Mouse. Anos depois, Walt diria famosamente: "Só espero que nunca percamos de vista uma coisa, que tudo começou com um rato." Um fato curioso: a voz original aguda de Mickey Mouse era de Walt Disney. No entanto, ele eventualmente teve que parar de dublar devido aos danos em suas cordas vocais causados por anos de fumo. Em 1928, Mickey Mouse ganhou vida no curta animado Steamboat Willie. O desenho animado foi um sucesso instantâneo, encantando audiências de todas as idades. Com iWorks liderando a equipe de animação e a direção criativa de Disney, Mickey rapidamente conquistou corações. A empolgação cresceu quando Disney adicionou som aos desenhos animados de Mickey Mouse, um movimento inovador em uma época em que os filmes falados eram a última novidade. Logo, Mickey teve companhia. Na década de 1930, apareceu sua namorada Minnie, seguida por seu leal mascote Pluto em 1931. Mas Disney não parou por aí. Ele queria mais personagens para somar ao grupo. Em 1934, um pato sempre alegre estreou em The Wise Little Hen, marcando a primeira aparição de Donald Duck. Naquela época, Disney, ainda na casa dos 30 anos, já havia se tornado uma figura importante no entretenimento. Seu estúdio havia crescido para empregar mais de 200 pessoas, e a era de ouro da animação estava em pleno apogeu. Sempre olhando para o futuro, Disney começou a explorar a ideia de criar filmes de animação de longa-metragem. Essa ambição levou à criação de Branca de Neve e Os Sete Anões em 1937. Branca de Neve foi um sucesso massivo, arrecadando 6,5 milhões de dólares na bilheteria, o que equivale a aproximadamente 127 milhões de dólares nos dias de hoje. Tornou-se o filme de maior bilheteria da época e solidificou a reputação de Disney. Com esse triunfo, Disney imediatamente iniciou novos projetos, como Pinóquio e Fantasia, consolidando ainda mais seu legado. A vida parecia perfeita para Walt Disney. No entanto, do outro lado do oceano, Adolf Hitler ganhava influência, falando sobre o problema judeu e gerando inquietação entre o povo da Alemanha. A guerra estava se aproximando e, de forma inesperada, Walt Disney se veria envolvido na complexa política daquela época. Mudemos de foco e observemos o lado menos discutido de Disney. Durante a Segunda Guerra Mundial, Disney contribuiu para os esforços dos aliados criando um curta-metragem animado antinazista intitulado Der Führer's Face, originalmente chamado A Nightmare in Nutziland. Nesse curta, Donald Duck se encontra em um pesadelo onde interpreta um nazista, apenas para acordar aliviado ao perceber que era apenas um sonho ruim. Quando a guerra terminou, as inclinações políticas de Disney tornaram-se mais conservadoras. Embora não haja nada inerentemente errado no conservadorismo, afinal, alguns valores realmente merecem ser preservados. A postura fortemente anticomunista de Disney levantou questionamentos. Dada a devastação causada por Joseph Stalin, desconfiar do comunismo não era surpreendente. No entanto, surgiram dúvidas sobre se as motivações de Disney eram puramente ideológicas ou se tinham um componente mais pessoal. O Red Scare, Medo Vermelho, estava se espalhando pela América, transformando-se em um período tenso de suspeitas. Enquanto alguns dos acusados realmente eram subversivos, muitos eram apenas pensadores progressistas que buscavam uma sociedade mais justa. J. Edgar Hoover, chefe do FBI, foi uma figura central nessa era. Ele alimentou a histeria anticomunista, o que levou à restrição da liberdade de expressão, algo que raramente termina bem. O movimento frequentemente mirava ativistas trabalhistas, uma postura que beneficiava proprietários de empresas, incluindo Disney. Hoover era conhecido por ser divisivo, rotulado por alguns como racista, fanático e homofóbico.
Ele trabalhou para minar o movimento pelos direitos civis e figuras como Martin Luther King Jr. Curiosamente, Hoover tinha uma relação próxima com Disney. Na verdade, Disney compareceu ao Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara e testemunhou contra ex-funcionários, rotulando-os como comunistas. Um deles era um antigo animador da Disney. Naquela época, ser acusado de comunismo podia arruinar vidas. Pela cooperação de Disney, Hoover o nomeou como um contato especial completo em 1954. Embora isso não retrate Disney como um tirano, lança luz sobre sua mentalidade e as companhias que frequentava. Durante esse período, havia isolacionistas no Zibunineuá que falavam contra tanto a guerra quanto o comunismo, e alguns até discutiam o que chamavam de problema judeu, uma ideia infamemente promovida por Hitler. Entre essas figuras estava Henry Ford, o gigante da indústria automobilística conhecido por suas opiniões fortemente antissemitas. Ford e Disney eram amigos próximos, o que levantou perguntas sobre se Disney compartilhava algumas das crenças de Ford. Paremos para refletir enquanto exploramos mais. Será que Disney era tão antissemita quanto Ford? Essa é uma pergunta que intriga muitos. Por um lado, Disney contribuiu para organizações de caridade judaicas, e alguns de seus amigos garantiam que ele não parecia ser antissemita. No entanto, os críticos apontam para as companhias que ele mantinha. O primeiro pesquisador a ter acesso aos arquivos de Disney concluiu que, embora Disney em si talvez não fosse antissemita, ele se alinhava voluntariamente com pessoas que eram. O mesmo pesquisador observou que Disney associava-se com entusiasmo a antissemitas. Por outro lado, um compositor judeu que trabalhou com Disney chamou de absolutamente absurda a ideia de que ele fosse antissemita. A realidade é complexa. Tomemos como exemplo o desenho animado original de Os Três Porquinhos. Nele, o lobo mau disfarça-se como um vendedor ambulante judeu, falando em Yiddish e representado com características exageradas, como nariz longo, barba negra e caftã tradicional. Essa representação refletia o tipo de propaganda anti-judaica usada pelos nazistas. Embora Disney tenha removido essa representação quando o desenho foi relançado em 1948, alguns argumentam que a mudança foi feita apenas para evitar reações das comunidades judaicas, especialmente após o Holocausto. Vale a pena notar que as imagens originais se assemelhavam muito às caricaturas nazistas. Isso levanta preocupações legítimas sobre o julgamento de Disney naquela época. Também precisamos considerar alguns incidentes que mostram Disney sob uma luz preocupante. Há alegações de que ele participou de reuniões pró-nazistas organizadas pela Bund Germano-Americana, um grupo nazista no Surrounding Iowa. O animador Art Babbitt, que trabalhou com Disney, afirmou: "Eu vi Walt Disney e Gunter Lessing, advogado da Disney, nessas reuniões, junto com figuras notáveis de Hollywood, com inclinações nazistas. Disney participava regularmente. Isso não foi um caso de esbarrar acidentalmente na reunião errada. Essas reuniões estavam abertamente alinhadas com a ideologia nazista, cheias de retórica racista e antissemita. Disney teria sido exposto a esses sentimentos com frequência. Será que ele compartilhava dessas crenças?" Outro episódio preocupante é a visita de Leni Riefenstahl ao estúdio de Disney em 1938. Riefenstahl, uma conhecida diretora de cinema, era admirada por Hitler por produzir 3 importantes filmes de propaganda para o regime nazista. Ela chegou a descrever um discurso de Hitler como um momento impressionante, comparando-o a uma força poderosa que sacudia a terra. Embora seus filmes não promovessem abertamente o antissemitismo, celebravam ideais nazistas. Após a Segunda Guerra Mundial, sua reputação sofreu um golpe. Apesar de suas alegações de que não estava ciente dos planos genocidas de Hitler, Disney posteriormente refletiu que conhecê-lo foi a maior catástrofe da minha vida. No entanto, isso não mudou o fato de que, quando Disney a recebeu e mostrou seu estúdio, Leni Riefenstahl ainda mantinha fortes crenças nazistas. Após sua visita, Riefenstahl comentou sobre como os verdadeiros americanos se distanciavam do que ela chamava de campanhas difamatórias judaicas. Embora isso não prove que Disney compartilhasse de seus pontos de vista, demonstra que ele estava disposto a se associar com alguém estreitamente ligado a Hitler. A atitude cordial de Disney para com Riefenstahl pode ter sido devido à paixão compartilhada pelo cinema. Alguns sugerem que também foi possivelmente uma jogada estratégica para recuperar o acesso ao público alemão, depois que Hitler baniu os filmes de Hollywood,
alegando que eram controlados por judeus. Deixando isso de lado, e quanto às opiniões de Disney sobre raça, especificamente em relação aos afro-americanos, seus filmes eram apenas entretenimento leve ou continham representações ofensivas de pessoas de pele mais escura? Na era de Disney, muitos ativistas negros argumentaram que seu trabalho perpetuava estereótipos racistas. O caso mais controverso foi A Canção do Sul, Song of the South, que ainda hoje gera críticas. A liderança moderna da Disney se distanciou do filme e com razão. Um resumo da obra descreveu-a como uma representação de uma plantação cheia de escravos felizes e ansiosos para servir seus senhores. Outro crítico a chamou de uma das representações mais persistentemente ofensivas de raça em Hollywood, enquanto outros a consideraram uma visão perigosamente romantizada da escravidão. É evidente que Disney não estava buscando realismo, e muitos acreditam que foi um insulto às minorias americanas. Mas isso significa que Walt Disney era racista ou simplesmente estava desconectado, sem a sensibilidade necessária para compreender os padrões sociais e sentimentos dos outros? O historiador que teve acesso aos arquivos de Disney não o considerou racista. Nunca, nem em público nem em privado, ele fez comentários negativos sobre pessoas negras ou promoveu a superioridade branca. No entanto, como muitos americanos brancos de sua geração, ele era racialmente insensível. Embora isso possa ser verdade, também é importante observar que Disney apoiou um ator negro ao receber um prêmio honorário da Academia. Floyd Norman, o primeiro animador negro da Disney, ofereceu sua perspectiva sobre o homem para quem trabalhou. Norman disse: "Nunca vi nenhum indício do comportamento racista que foi atribuído ao Walt Disney após sua morte. Seu tratamento com as pessoas, com todos, sempre foi exemplar." O legado de Disney é complexo, marcado por insensibilidade em algumas áreas, mas também momentos de equidade e inclusão. Ele tentou ignorar a dura realidade das plantações com aquele filme. Ignorar uma história tão dolorosa não é ideal. Mas isso também não significa que ele concordasse com essas atrocidades passadas. Embora Disney fosse conhecido por ter uma visão utópica, retratar uma versão irreal da história foi, sem dúvida, um erro. O legado de Disney continua sendo debatido até hoje. Meryl Streep uma vez afirmou que Disney tinha algumas tendências racistas, apoiou um grupo industrial antissemita e era sexista. A questão de se devemos adicionar o sexismo à reputação de Disney merece ser explorada. Um animador e amigo de Disney mencionou que ele não confiava em mulheres nem em gatos. Em uma carta de 1938 a uma mulher que solicitava um emprego, Disney escreveu: "As mulheres não fazem trabalhos criativos", sugerindo que apenas funções como pintura e entintamento eram adequadas para elas. Essa mentalidade não era incomum para a época, mas certamente revela um aspecto sexista do caráter de Disney. Antes de sua morte em 1966, Disney estava trabalhando em um projeto ambicioso, o protótipo experimental da comunidade do amanhã, Experimental Prototype Community of Tomorrow, mais conhecido como Epcot. Esse conceito era mais do que apenas uma ideia. Era sua visão de uma comunidade ideal, livre de pobreza e desemprego, um lugar sem favelas. Seria uma cidade perfeita com um líder forte no comando, lembrando um sonho utópico com um toque de autocracia. Disney falava apaixonadamente sobre Epcot, dizendo: "Será uma comunidade do amanhã que nunca estará completa, mas que sempre estará introduzindo, testando e demonstrando novos materiais e sistemas. E Epcot sempre será uma vitrine para o mundo da inventividade e imaginação da livre iniciativa americana." Embora essa visão destacasse inovação e progresso, também refletia o desejo de Disney por controle e ordem, demonstrando suas perspectivas complexas. Conectar todos os pontos e rotular Disney como um vilão é complicado. É fácil classificar alguém como de extrema esquerda ou direita, especialmente quando citações fora de contexto se espalham nas redes sociais. Raramente é tão simples, e quando é, isso geralmente é evidente. No caso de Disney, além de seu desprezo aberto pelos sindicatos trabalhistas, a maioria de suas falhas não era totalmente clara. O lançamento da Disneylândia foi uma história à parte. Walt Disney colocou tudo o que tinha na construção de seu Parque dos Sonhos, sem saber se seria um sucesso ou um fracasso. A resposta veio rapidamente quando o parque abriu em 1955 em meio ao caos. O evento era apenas para convidados, com ingressos enviados a amigos de Disney e celebridades.
mas ingressos falsos foram distribuídos e a multidão duplicou em relação ao esperado. O tráfego ficou congestionado por quilômetros, a comida e as bebidas acabaram rapidamente. As atrações continuavam falhando e, em um dia quente de 38 graus, a maioria das fontes de água não funcionava. O que muitos viram como um desastre revelou o quão popular o parque se tornaria. Mas os problemas nos parques da Disney não terminaram aí. O Centro Epcot foi concebido como uma experiência educativa para explorar a cultura mundial e o futuro. Com o tempo, atrações mais emocionantes foram adicionadas para torná-lo mais atrativo. Uma delas foi a Mission Space, um simulador de alta tecnologia lançado em 2004 que simulava uma viagem a Marte. Sua intensidade surpreendeu os visitantes, deixando claro que, mesmo no lugar mais feliz do mundo, as coisas podiam dar errado. Em seu primeiro ano, quase 200 visitantes da Mission Space passaram mal e precisaram de paramédicos. Houve 2 mortes trágicas após a visita à atração. Uma criança com uma condição cardíaca não diagnosticada e uma mulher alemã com problemas de saúde pré-existentes. Embora as investigações tenham mostrado que a atração não era diretamente responsável e era segura para a maioria dos visitantes, esses eventos geraram preocupação. A Disney respondeu introduzindo uma versão menos intensa da atração para aliviar os temores. No entanto, uma atração clássica não sobreviveu ao seu histórico de incidentes. O Skyway, uma antiga atração de gôndolas que oferecia vistas panorâmicas do parque, enfrentou diversos problemas. Apesar de ser geralmente segura, acidentes ainda ocorreram. Na Disneyland, um homem caiu de 6 metros de uma gôndola, aterrissando em frente à atração Alice in Wonderland. Ele processou a Disney, alegando que a atração não era segura, mas mais tarde admitiu que havia saltado. No Disney World, um trabalhador foi atingido por uma gôndola que não estava devidamente fixada quando a atração começou a se mover subitamente. Ele caiu e sofreu ferimentos leves. O incidente mais grave aconteceu em 1999, quando um zelador de 65 anos caiu enquanto limpava uma gôndola do Skyway. Seus ferimentos foram fatais e a Disney enfrentou uma multa substancial. A série de acidentes levou ao eventual encerramento do Skyway, considerado arriscado demais para continuar. Splash Mountain é uma das atrações favoritas dos fãs da Disney, famosa por sua aventura em troncos e seus alegres animais cantores. Os visitantes acompanham a história de Brer Rabbit, enquanto ele tenta escapar de Brer Fox e Brer Bear, culminando em uma emocionante queda. Mas há uma razão pela qual você não encontra muito merchandising de Splash Mountain, nem vê o filme original em lugar algum. A atração é baseada no filme Song of the South, do qual a Disney se distanciou completamente. Lançado em 1946 e inicialmente elogiado, o filme agora é considerado ofensivo e repleto de estereótipos raciais. Retrata uma visão romantizada da vida no sul dos Estados Unidos durante a era da reconstrução. Por isso, a Disney retirou o filme de circulação e ele não está disponível no Disney Plus. A grande questão é, por que a Disney decidiu basear uma atração inteira nesse filme nos anos 1980? Ninguém sabe ao certo. No entanto, Splash Mountain está sendo reformulada com o tema de The Princess and the Frog, provavelmente para torná-la mais inclusiva e comercializável. Abrir novos parques da Disney pode trazer obstáculos inesperados. Enquanto os parques da Califórnia e da Flórida foram sucessos imediatos, a companhia enfrentou um cenário diferente com a Euro Disneyland, em Paris. Intelectuais franceses viram o projeto como uma demonstração descarada do consumismo americano, e agricultores locais interromperam a construção como parte de um protesto contra questões comerciais. A reação foi tão intensa que um jornal chegou a brincar sobre incendiar o parque. Apesar dos protestos, a Euro Disneyland foi inaugurada, mas inicialmente esteve longe de ser um sucesso. O público francês mostrou pouco interesse e o parque enfrentou dificuldades. Foram necessários anos para ganhar tração, eventualmente sendo renomeado para Disneyland Paris e encontrando seu espaço. O início difícil ensinou a Disney uma lição sobre como ser cautelosa ao se expandir globalmente. A Disney enfrentou sua maior rejeição em um lugar inesperado: Virgínia. A companhia planejava uma expansão massiva, com um novo parque temático chamado Disney's America, em Haymarket, não muito longe de um importante campo de batalha da Guerra Civil. O parque se concentraria na história americana
e expandiria os temas educacionais do Epcot. A Disney até escolheu um local e planejou um investimento significativo de mais de 500 milhões de dólares, uma soma enorme nos anos 1990. Mas logo enfrentaram forte oposição. Os moradores temiam que a Disney ofuscasse os locais históricos e prejudicasse outros destinos turísticos. O projeto sofreu um revés quando a Euro Disney enfrentou dificuldades em 1994, tornando a Disney mais cautelosa com grandes investimentos. Outro problema eram os invernos rigorosos da Virgínia, que obrigariam o fechamento do parque durante meses. A gota d'água veio quando a Disney tentou transferir a ideia para a Califórnia, no local de Knott's Berry Farm, mas os proprietários se recusaram a vender. No final, o Disney's America se tornou o grande projeto da Disney que nunca viu a luz do dia. Mas talvez os segredos mais intrigantes estejam no próprio Walt Disney. Conhecido por proteger ferozmente sua companhia, as ações de Disney às vezes iam longe demais. Durante a criação de Snow White and the Seven Dwarfs, ele contratou a atriz e cantora Adriana Caselotti para a voz de Branca de Neve. Uma novata em Hollywood com experiência como corista, sua interpretação foi um sucesso. Parecia que isso impulsionaria sua carreira, mas isso não aconteceu. Disney, querendo manter viva a ilusão de Branca de Neve, supostamente bloqueou Caselotti de conseguir outros papéis. Ela nem sequer foi creditada no filme, embora tenha desaparecido dos holofotes de Hollywood. Hoje é reconhecida como a voz que transformou Snow White em um clássico. Apesar de todas as controvérsias e críticas, o legado de Walt Disney continua impressionante. Ele foi um visionário cujo impacto na animação, no cinema e no entretenimento global ainda ressoa até hoje. Sua história é cheia de triunfos criativos, decisões questionáveis e momentos que continuam a inspirar e desafiar gerações.